Olá, bom dia para você nessa segunda-feira, dia 7 de fevereiro. Seja muito bem-vindo ao Toda Hora. Nessa edição vamos falar sobre a volta às aulas. Taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil chega a números sem precedentes. No destaque internacional, tropas americanas são mobilizadas para proteger membros da OTAN. E você confere uma reportagem sobre milhões de trabalhadores americanos que estão pedindo demissão do emprego. As aulas na rede municipal de ensino da cidade de São Paulo começam hoje de forma presencial. Mais de 1.800.000 alunos retornam às escolas após as férias. A prefeitura não vai seguir a norma do estado e estudantes com apenas um sintoma de Covid devem fazer isolamento de 10 dias mesmo sem teste. Além das regras para evitar o contágio dentro da sala de aula, os pais vão receber cartilhas com orientações. De acordo com a Secretaria Municipal da Educação, alunos não vacinados vão poder assistir aulas, mas vão ser incentivados a receber imunização. Os professores também vão ter os sintomas verificados diariamente no início do turno de trabalho e quem apresentar febre ou sintomas respiratórios deve ser imediatamente afastado. No Rio de Janeiro, os alunos também voltam às aulas presenciais nas redes municipal e estadual de educação, assim como para os estudantes da rede estadual de Minas Gerais. E de acordo com a Secretaria Estadual de Educação, a participação dos alunos nas atividades presenciais é obrigatória. A exceção é para Belo Horizonte, em que as crianças de 5 a 11 anos de idade só poderão voltar a partir do dia 14 de fevereiro, seja na rede municipal, estadual ou particular do ensino. E o governo federal assinou a portaria que institui o novo piso salarial para professores da educação básica de todo o país. A medida se aplica a profissionais vinculados às redes municipal, estadual e federal que lecionam no ensino infantil, fundamental ou médio e tenham carga horária de 40 horas semanais. O valor do piso salarial nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica será de R$ 3.845,63. É um reajuste de 33% que vai beneficiar 1.700.000 professores no Brasil, que trabalham com 38 milhões de alunos. Segundo o Ministério da Educação, esse é o maior reajuste salarial concedido aos professores desde 2008. A portaria que oficializa o valor foi assinada nesta sexta-feira em uma cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília. Em claro reconhecimento da importância da categoria dos professores, nosso presidente decidiu, na hora da discussão técnica, pelo maior reajuste salarial definido desde a aprovação da lei do piso salarial, um acréscimo de 33,24%. Em 2022, portanto, nenhum profissional do magistério de escola pública poderá receber menos do que R$ 3.845,63. Cerca de 1.700.000 docentes serão beneficiados. É importante destacar que a valorização dos professores vai muito além do seu reconhecimento por meio de melhores salários. Nesse sentido, é preciso reconhecer que o aperfeiçoamento pessoal do docente é fundamental. Eu tenho repetido, desde que assumi o Ministério, que a educação básica é o alicerce para que possamos ter uma nação equilibrada, com progresso. Como se constrói a casa pelo alicerce. E gestões anteriores, políticas anteriores, festejavam iniciar a obra pelo telhado, com universidades e institutos que são importantes, mas não são os mais importantes. O mais importante é a educação básica, é o alicerce para que alguém possa ter uma vida acadêmica equilibrada.
Na oportunidade, também foram lançados 2 editais para professores através do CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. São 156 mil vagas para as instituições vinculadas à Universidade Aberta do Brasil e 12 mil vagas para o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, destinado a profissionais que não têm formação específica na área em que atuam na sala de aula. E apenas lembrando, o rodízio municipal de veículos da cidade de São Paulo volta a vigorar a partir de hoje. A restrição havia sido suspensa na semana passada por conta do acidente na obra da linha 6 laranja do metrô, que interditou a pista local da Marginal Tietê por conta da abertura de uma cratera. O rodízio segue das 7 às 10 da manhã e das 5 horas da tarde até às 8 horas da noite. E agora, mudando de assunto, o presidente americano Joe Biden enviou militares à Polônia para proteger os membros da OTAN, enquanto diplomatas trabalham arduamente para tentar persuadir a Rússia a retirar suas tropas da fronteira com a Ucrânia. Ao desembarcar na Casa Branca neste domingo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que não vai especular sobre o envio de mais tropas para o leste europeu. Questionado por repórteres sobre a aproximação da Rússia com a China, o democrata disse que não há nenhuma novidade nisso. Mais cedo, mais soldados americanos desembarcaram na Polônia para proteger os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os Estados Unidos deslocaram 3 mil militares para a Europa, mas reiteram que não enviaram as tropas para iniciar uma guerra contra a Rússia na Ucrânia. Ao mesmo tempo, diplomatas trabalham arduamente para tentar persuadir Moscou a retirar tropas da fronteira com a Ucrânia. O Kremlin nega qualquer intenção de invadir o país vizinho e afirma que só quer garantir sua segurança. Em entrevista ao canal de televisão ARD, o chanceler alemão Olaf Scholz disse que Berlim está preparada para enviar tropas extras para os estados bálticos. O substituto de Angela Merkel vai visitar Washington para conversar com Biden e esclarecer dúvidas sobre a posição da Alemanha sobre a crise ucraniana. No centro da questão está o gasoduto Nord Stream 2, que traria gás russo barato para os alemães. Scholz mudou a posição adotada de início e agora aceita que o projeto seja cancelado, caso a Rússia invada a Ucrânia. A morte do pequeno Ryan comoveu todo o Marrocos e também o mundo. Após 5 dias preso em um poço, uma equipe de socorristas conseguiu finalmente tirar o menino, mas ele não resistiu. O menino ficou preso durante 5 dias no fundo de um poço profundo em uma região pobre do país. Também não há um relatório oficial sobre a autópsia do corpo do menino. É um desastre para todos os marroquinos. Desejamos aos pais e à família paciência e conforto. Em primeiro lugar, agradecemos às autoridades e a todos os que contribuíram para o resgate. Eles fizeram grandes esforços e essa abertura de um túnel não é fácil, especialmente a essa profundidade. Os trabalhadores fizeram um ótimo trabalho e esperávamos que terminasse com sucesso, e de fato terminou, mas as condições em que a pobre criança... A essa profundidade, a falta de oxigênio e a poeira, talvez ele tenha tido complicações com a queda. Ryan foi removido do poço de 32 metros de profundidade através de um túnel escavado por socorristas. O menino chegou a ser transferido para uma ambulância, mas logo depois foi confirmada a morte da criança. Ao menos 5 soldados no Paquistão morreram por disparos do vizinho Afeganistão. O número foi divulgado por autoridades paquistanesas e os talibãs assumiram o ataque. O ataque, reivindicado por talibãs paquistaneses, aconteceu no distrito de Kurram, na fronteira entre os países. A situação não é boa. Depois da explosão, há verificações rigorosas em todos os lugares. Estamos sentados aqui para conseguir pão e manteiga para nossos filhos. Não há nada no mercado. As pessoas não saem por medo. Islamabad condenou com firmeza o uso do território afegão por parte de terroristas e acrescentou que está disposto a defender seu território. O grupo que assumiu o ataque, conhecido como TTP, parece animado com o retorno dos talibãs ao poder no Afeganistão e aumentou as ofensivas desde que uma trégua acordada com o governo paquistanês chegou ao fim no ano passado. Os talibãs operam em grupos separados no Afeganistão e no Paquistão, mas estão unidos por uma ideologia comum. E antes do intervalo, vamos conferir a previsão. A segunda-feira começou com instabilidades em diversas regiões do país, por conta do avanço de uma frente fria entre os estados do Sudeste e Centro-Oeste.
A previsão é de temporais intensos nessas regiões. Vamos ver como vai ficar o tempo hoje em algumas cidades. Começando pela cidade de São Paulo, a conhecida Terra da Garoa, onde já está chovendo, a previsão é de que os temporais continuem na capital paulista com um volume potencial para alagamentos e a máxima não vai passar dos 24 graus. No Rio de Janeiro, apesar do calor intenso que predomina na região, também tem previsão de chuva volumosa nesta segunda-feira. A temperatura prevista por lá é de 33 graus. Em Formosa, Goiás, os termômetros podem chegar a 26 graus com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Em Ji-Paraná, em Rondônia, o tempo também deve ficar instável e a máxima prevista é de 33 graus. E em Santa Inês, no Maranhão, os termômetros podem marcar até 31 graus. Depois do intervalo, a gente atualiza os números da pandemia. E você confere uma reportagem sobre milhões de trabalhadores americanos que estão pedindo demissão do emprego. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 45 minutos no horário de Brasília. A África do Sul registra aumento de casos da subvariante BA.2 da Ômicron e está monitorando a situação. Estudos em amostras sequenciadas pela Rede de Vigilância Genômica Sul-Africana mostraram que no mês de janeiro, 23% dos casos correspondiam à cepa BA.2 e 75% à cepa original. Das amostras de dezembro, para a gente ter uma ideia, 94% eram da Ômicron BA.1, a original, e apenas 4% da subvariante. Já aqui no Brasil, os primeiros casos começaram a ser identificados. De acordo com o último boletim da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, 2 casos foram detectados no estado de São Paulo, 2 no Rio de Janeiro e 1 em Santa Catarina. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, um deles é de uma paciente de 43 anos que não tem histórico de viagem e não teve contato com alguém que tenha ido viajar recentemente, o que sugere que já há transmissão local. O Ministério da Saúde esclarece que até o momento não existem evidências de que essa nova linhagem esteja associada a formas mais graves da doença ou que interfira na resposta vacinal e que as medidas já conhecidas pela população, como o uso de máscaras, o distanciamento, higienização das mãos e, é claro, a vacinação, seguem cruciais para o combate à pandemia. E a taxa de contágio da Covid no Brasil chegou a um nível recorde de 2,10, de acordo com a plataforma Infotracker. Isso significa que 100 pessoas com a doença conseguem infectar outras 210. E o Brasil registra 2.964 mortes por milhão de habitantes. São 11 estados e o Distrito Federal com mais de 3.000 mortes por milhão. A pior situação é a do Rio de Janeiro, que tem mais de 4.000 vítimas por milhão. Vamos aos números da pandemia no país. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou 391 mortes por Covid em 24 horas. Com isso, o país chega a 632.193 vítimas da doença. Também foram registrados 59.737 novos casos em um dia. Ao todo, já são mais de 26 milhões e 533 mil diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes está em 763 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta, com um aumento de 160%. A média móvel de casos apontou que 169.173 registros foram feitos por dia. Os dados mostram uma tendência de alta, com variação de 35% em relação a 2 semanas atrás. Esse aumento vem sendo registrado desde o dia 30 de dezembro. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje, 23 estados indicaram alta. Apenas Pernambuco apresentou estabilidade e o estado do Amapá registrou queda no número de mortes pela doença. O Distrito Federal e o estado do Tocantins não informaram os dados. E olha só, essa foi considerada a segunda semana epidemiológica com mais casos desde o início da pandemia. Foram mais de 1.200.000 diagnósticos confirmados entre os dias 30 de janeiro e 5 de fevereiro. O Brasil já aplicou mais de 369
522 mil doses de vacinas contra a Covid. Vamos, é claro, ao nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 166.146.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 78,36% da população, enquanto 150.868.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 70,72% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em 51.507.000 pessoas, 24,15% dos brasileiros. E olha só, idosos sem vacina ou com doses em atraso têm risco de morte 47 vezes maior. A pesquisa da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina concluiu também que a taxa de hospitalização foi 31 vezes maior entre idosos não vacinados ou com imunização pela metade. E o governo de São Paulo avalia aplicar a 4ª dose para a população em geral. Em dezembro, o Ministério da Saúde autorizou a aplicação da segunda dose de reforço ou 4ª dose apenas para as pessoas imunossuprimidas, entre elas cidadão com imunodeficiência primária grave, em terapia para câncer ou transplantados que fazem uso de drogas imunossupressoras, além de pacientes com HIV ou AIDS. E mudando de assunto, a rainha Elizabeth II celebrou neste domingo, em cerimônia íntima, 70 anos de reinado e marcou o momento com o inesperado anúncio de que quer que Camila, a esposa do príncipe Charles, seja rainha quando o momento chegar. A rainha Elizabeth II completa 70 anos de reinado, uma vida dedicada a servir a coroa britânica. Pensando no futuro, a monarca divulgou um comunicado expressando seu sincero desejo de que Camila, esposa do príncipe Charles, seja conhecida como rainha consorte, quando o filho de 73 anos se tornar rei. O anúncio estampou as principais manchetes britânicas. Um porta-voz disse que Charles e Camila estavam emocionados e honrados pelas palavras da rainha, que também destacou o trabalho leal da duquesa de Cornualles. Nas ruas de Londres, o assunto foi um dos mais comentados neste domingo. É ótimo e tudo mais, mas acho que a família real como uma entidade, o respeito que o povo britânico tem por ela, isso pode estar perdido, porque houve tantos escândalos em torno da vida de Charles e Camila, você sabe, com a morte da princesa Diana e etc. Acho que eles vão ter que trabalhar muito para ganhar o respeito do povo britânico e trabalhar ainda mais pelo lugar como uma família real. Camila é uma pessoa muito calorosa. Ela tem se saído bem e eu acho que ela é um grande suporte para Charles. Ele vai precisar. É um papel difícil que ele vai ter, não acha? Elizabeth II estava em uma viagem ao Quênia quando subiu ao trono aos 25 anos em 6 de fevereiro de 1952, depois que seu pai, o rei Jorge VI, morreu de câncer de pulmão aos 56 anos. As celebrações pelo Jubileu de Platina incluem um concurso em todo o Reino Unido para escolher a sobremesa perfeita para a data. A ideia é criar uma sobremesa digna da rainha, mas simples o suficiente para ser recriada por milhões de britânicos. E olha só, milhões de americanos se demitiram ao longo dos últimos meses nos Estados Unidos, num movimento que ficou conhecido como a Grande Renúncia. Muitos chegaram a transmitir o pedido de demissão ao vivo pelo TikTok. E agora, alguns comércios precisam fechar as portas por falta de funcionários. A empresária brasileira Juliana Markley vive nos Estados Unidos há 16 anos e há alguns meses começou a se deparar com este cenário. Eu cheguei na loja de ferramentas, está fechada com bilhete. A gente se demitiu, não aguentamos mais, né, trabalhar mais de 40 horas por semana e ganhar o que a gente ganha. Boa sorte. Aí eu cheguei na lavanderia, a lavanderia fechada. Certeza que alguém estava doente e não tinha ninguém para cobrir. Ela conta que faltam profissionais em todo tipo de comércio. Por isso, é cada vez mais comum encontrar não só bilhetes de despedida, mas anúncios de vagas de trabalho na porta dos estabelecimentos. E para manter os empregados, onde ela mora, comerciantes estão reorganizando horários de atendimento. O que eu estou vendo, por exemplo, é que os restaurantes estão diminuindo o horário de trabalho, porque não tem gente para trabalhar.
E o horário diário também, se o restaurante às vezes ficava aberto até 11, agora fica aberto até 9. Isso é resultado do movimento iniciado no final de 2020, quando a americana Shona Blackwell anunciou sua demissão da filial de uma grande rede de supermercados no alto-falante do estabelecimento. O pedido foi parar no TikTok e viralizou. My name is Shauna from Cap 2, and I just want to come on here and say Henry is a racist, stinky prick. Shona diz o que pensa de seus gestores, os classifica como racistas e, por fim, diz a frase que em pouco tempo ganharia destaque nos 4 cantos do país. I fucking quit. Quit my job, eu me demito em tradução livre, tornou-se uma das hashtags mais usadas dali para frente. Milhões de americanos tomaram a mesma atitude, pediram demissão ao vivo no aplicativo. E esses vídeos acumulam hoje mais de 200 milhões de visualizações. Here we go. Jacob. Hi. I quit. No. I quit. I'm happy. De maio do ano passado para cá, cerca de 4 milhões de americanos pedem demissão praticamente todos os meses no país, segundo dados do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos. Essa onda de demissões voluntárias ficou conhecida como The Great Resignation, a grande renúncia, na tradução para o português. A grande renúncia é um termo cunhado pelo professor norte-americano Anthony Klotz, ele é psicólogo também, e ele afirma que muitas pessoas nos Estados Unidos e em outros países centrais tem havido um pedido maciço de demissão voluntária, sem que haja nenhuma perspectiva de novos empregos. As pessoas absolutamente estão abandonando os empregos. Salários maiores, melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Depois da chegada da Covid-19, os trabalhadores estariam priorizando a saúde mental. E os efeitos da pandemia seriam a explicação dos pedidos voluntários de demissão não só dos americanos, mas de cidadãos de outras nações desenvolvidas. Atualmente, se você for analisar as pesquisas, mais de 40% das pessoas em países como Austrália, Reino Unido, Singapura, Canadá, elas afirmam que têm intenção de deixar seus empregos num prazo de 6 meses. Talvez até aqui no Brasil. Um levantamento realizado com pouco mais de 1.000 profissionais por uma empresa de recrutamento aponta que 49% dos empregados querem mudar de emprego neste ano. Entre eles, 61% querem mudar de empresa, mas pretendem permanecer na mesma área de atuação. E 39% afirmam ter interesse em mudar tudo: empresa, segmento e profissão. As pessoas passaram muito tempo presas em casa, com restrições de deslocamento, e elas começaram a dar mais valor àquilo que elas têm, de fato, no seu lar, a própria casa. Então, a gente vê aí talvez uma mudança, nessa sociedade do consumismo que a gente vem vivendo. Isso talvez vai ser uma mudança de paradigma. A ausência de leis que garantam os direitos dos trabalhadores nos Estados Unidos, segundo o professor, também pode explicar a onda de demissões. Com essa globalização, com essa informatização, as pessoas têm mais contato com pessoas do mundo todo, têm mais acesso às informações, principalmente na Europa Ocidental, que tem um estado de bem-estar social ainda. Talvez esses trabalhadores norte-americanos tenham travado contato com esses benefícios, e eles passem a exigir mais, coisas mais próximas do que a gente vê, por exemplo, na Europa Ocidental ou até mesmo aqui no Brasil. E essa edição fica por aqui. Mais uma vez, agradeço a sua companhia. Às 10 horas tem mais informações com a Patrícia Velenic e à 1 da tarde a gente espera por você. Até mais!